ao nosso estudo de Livro dos Espíritos, estamos falando de Lei de Liberdade. Todos esses domingos, estamos desenvolvendo o conceito de liberdade na filosofia, para a doutrina espírita. E nós falamos, a semana passada, terminamos o nosso contato aqui falando dos dilemas que às vezes a vida se nos apresenta e que são terríveis, porque nos obrigam muitas vezes a tomar decisões nem sempre pautadas ou coerentes com as nossas crenças. Isso significa que o homem, o ser humano, de modo geral, o espírito encarnado, ele nem sempre é coerente no sentido de que a cada instante ele é uma coisa. Ele não é sempre uma só manifestação, um só fenômeno do mesmo jeito, da mesma forma. Ao mesmo tempo, num dia, eu posso ter diferentes reações, diferentes formas de ver a vida, diferentes, porque o ser encarnado, o ser que é o espírito encarnado, ele só é possível no tempo, e o tempo é que estabelece as nossas escolhas. Então, num determinado contexto, o ser se comporta de um jeito, num outro contexto, ele pode se ver envolvido por determinados fatores que o levam a se movimentar de um outro jeito. Isso significa que, Christian, diminui um pouquinho, porque aí eu posso, 1, 2, 3, vai diminuindo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, pronto, assim tá bom. Eu não preciso me preocupar com os dilemas, quer dizer, eu apresentei todos aqueles dilemas, na verdade, para colocar todo mundo em desespero, mas não é preciso se preocupar com eles. Por quê? Porque dificilmente eles acontecerão naquela proporção desesperadora no plano da nossa vida. Quer dizer, a gente colocou aqui, um sequestrador pegou uma criança, de 5 anos e está lá, e a gente não sabe se tortura. Tá, mas para isso acontecer, imagine, a gente tem uma criança de 5 anos, um sequestrador, precisa ter uma bomba que vai... Quer dizer, é muito distante da realidade. E de verdade, só vivendo aquela experiência, só passando por aquela experiência, para a gente ter ideia de como a gente reagiria. Por quê? Porque é impossível dizer. Às vezes a gente quer ser de um jeito, a gente se esforça para ter uma reação, um comportamento, e na hora X, na hora H, nós não conseguimos aquilo que nós gostaríamos de fazer, de reagir dessa ou daquela forma. Bom, nesse sentido, o Espiritismo é muito gostoso, ele é muito confortável. Por quê? Porque acreditando, defendendo, preconizando a pluralidade das existências, chamada de reencarnação, isso deixa de ser um problema trágico, no sentido de que é tudo ou nada, não tem mais chance, e passa a ser um problema a longo prazo. Então, numa dada existência, aliás, antes da gente ir para uma outra existência, numa mesma encarnação, às vezes, o que eu não consigo agora, daqui a alguns anos eu já consigo. O Divaldo Franco é muito interessante que ele usa a seguinte situação, assim, para ilustrar isso. Ele diz que quando a gente é muito atrasado, vamos nos imaginar num ônibus lotado com uma unha encravada. E se alguém pisa nessa unha, provavelmente a gente vai assassinar aquele irmão em Jesus, a gente vai voar em cima dele, vai gritar, vai xingar. Num outro momento, a gente não mata mais, só lesa. No outro, a gente não bate mais, só xinga. No outro, a gente não xinga mais. Até que chega um momento que a gente já está tão treinado para o perdão, para o amor, que enquanto ele pisa na unha encravada, a gente, com muita paciência, alisa o ombro do irmão. Meu irmão, tu sentes algo macio sob os pés? Eu sinto. Pois é o meu pé, irmão. Teria como o irmão tirar a pata? A gente vai evoluindo, quer dizer, sai do mais agressivo, e vai para o menos agressivo. E a gente nunca sabe a reação. Depois a gente se esforça para ser de um jeito, mas na hora da prova, na hora difícil,
a gente fracassa, a gente não consegue. E aí a gente pede oportunidade, né? Reencarna. Então vamos supor que numa encarnação a gente não venceu uma dada dificuldade, um dado problema moral. A gente programa junto aos mentores espirituais, aos protetores, uma nova encarnação, pedindo para ser testado novamente em várias experiências. E às vezes naquela outra, às vezes a gente precisa de muitas encarnações até conseguir vencer determinadas dificuldades. E como que são criadas essas dificuldades? Também no histórico de nosso espírito livre, que faz escolhas e vai modelando a própria personalidade. Então, tudo está na questão da liberdade. E a vida como um todo é sempre uma engrenagem. Como uma engrenagem? Do ponto de vista da teoria espírita, tudo está certo, até aquilo que é trágico, que parece errado, tudo um caos, está tudo dentro dos planos divinos, porque se assim não fosse, Deus não seria perfeito. Então, até a imperfeição, até o caos, até, né, aquilo que nos espanta, nos incomoda, numa visão superior, numa visão de uma metafísica espírita, está dentro do projeto divino para o mundo, para as coisas, para o homem, para a vida, para as existências de modo geral. Por quê? Porque Deus não pode se surpreender, porque se ele se surpreender, ele não é Deus. Então tudo está dentro do projeto. Como assim? E aí nós vamos lá para o Evangelho. Há uma lição no Evangelho que fala sobre o escândalo, né? É preciso que o escândalo venha, mas ai daquele por cujas mãos vem o escândalo. Como assim? Então vamos supor que eu, na presente encarnação, há um projeto, há um planejamento que a minha desencarnação seria violenta, seja num assalto, seja num assassinato, em algo assim muito dramático para mim, para minha família, para as pessoas que eu amo. E, né, chegou lá naquele dado momento, eu estou lá numa situação e eu realmente desencarno assassinado, né, numa condição de muita violência. Então aquilo estava dentro da minha programação, mas não necessariamente estava dentro da programação do assassino, porque o mal nunca está dentro da programação de espírito nenhum. Olha que interessante. Então, para mim, houve a liberdade de escolher aquela forma de desencarnar, mas para aquele que foi o assassino, foi o produto da sua escolha, livre, e ele, naturalmente, naquele momento, acaba de trazer para si um compromisso reencarnatório, e ele vai ter, naturalmente, nessa ou numa outra existência, ou em próximas existências, que arcar com as culpas que derivarão desse mal que ele impetrou contra mim, né, contra o seu semelhante. Então, todo mal que o ser humano faz é uma planta, uma erva daninha, que deverá ser tirada, né? Tudo que não é do bem, precisa ser extirpado. É o joio e o trigo. A gente precisa tirar o joio para que o trigo possa dar 100 por 1 e alimentar a vida, alimentar a esperança, alimentar o bem, alimentar a alegria, o amor. Aquilo que é ruim tem que ser tirado. E o que é ruim? São as nossas escolhas. São as nossas escolhas infelizes, tristes, em que nós plantamos coisas ruins para a nossa vida, para o outro, e isso vai sendo, né, tendo que ser extirpado. Então, agora, para Deus, nem o meu planejamento, nem o equívoco do outro deve ser uma surpresa. Quer dizer, nós acreditamos, como um dogma de fé, que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, tudo sabe, é uma inteligência infinita, não se confunde com o homem, está acima de todas as coisas, está de forma atemporal. Para Deus não há tempo, quer dizer, nem passado, nem presente, nem futuro. Então, ele está administrando, presidindo, dirigindo, coordenando, supervisionando tudo que se dá no mundo, em todas as esferas da vida, no infinito das constelações, do espaço que está por aí, e, portanto, tudo está dentro das suas leis magníficas, que regem o universo dentro de uma lei que está aqui, no Livro dos Espíritos, que é a lei de evolução. Então, tudo caminha para frente, para o alto, para o bem, para o amor, para a felicidade, num processo
de ascensão em que estão inseridos todos os espíritos à face, todas as criaturas à face do planeta Terra. No item 2, olha que maravilha, estou indo para o item 2 da Lei de Liberdade. Kardec dedica todo o item 2 a uma coisa muito estranha para nós, hoje, mas na época de Kardec existia, e que é muito estranho a gente imaginar que existia. O quê? A escravidão. Olha que interessante. Então, quem já leu esse capítulo do Livro dos Espíritos vai ver o item 2, escravidão. E aí a gente fala, mas que fora de moda, né? Porque já não tem mais. Por que a Federação Espírita Brasileira não tira esse item, né? Já houve abolição há tanto tempo, não tem mais escravidão no mundo inteiro. Podia tirar isso aqui. Tá, mas na época de Allan Kardec, pense que, né, o Livro dos Espíritos, primeira edição, 1857. A escravidão no Brasil, a abolição da escravidão negra, foi em 1888. Então, nós temos aí 30 anos depois da publicação de O Livro dos Espíritos. Vamos imaginar como era para as almas um pouco mais evoluídas, para os grandes intelectos europeus, a ideia de uma escravidão, né, derivada da cor da pele, da etnia, etc. Isso para aqueles homens de ciência, etc., era muito estranho, era muito inadmissível. Então, enquanto aqui no Brasil se vivia ainda a escravidão, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, já propugnava contra essa prática hedionda, absurda, desumana, produto da ignorância, etc. E eu não gostaria, naturalmente, de me perder muito nesses detalhes. Por quê? Porque eles já são tão óbvios para a gente que não vale a pena ficar, né? Eu não teria aqui que explicar por que a escravidão é um absurdo. Eu quero acreditar que para qualquer um de nós a ideia de escravidão é absurda, evidente, né? É algo que é óbvio para o homem contemporâneo, né? Então, olha aqui, ó. Há homens naturalmente destinados a ser propriedade de outros homens? Eu não preciso nem ler. O que vocês acham que os espíritos superiores responderam? Há homens destinados a ser escravos? Vai lá. Não, né? Óbvio não. Né? É a lei humana que estabelece a escravidão, é uma lei contra a natureza, assemelha o homem ao bruto e o degrada moral e fisicamente. É a resposta dos espíritos. Quando a escravidão pertence aos costumes de um povo, são repreensíveis os que a praticam, nada mais fazendo do que seguir um uso que lhes parece natural. Então, olha a pergunta de Allan Kardec. Ora, mas se é costume, se as pessoas que estão praticando a escravidão, elas acham que não tem nada de errado com aquilo, porque é da cultura, né, está dentro ali daquele contexto histórico, geográfico, há um mal? Quem leu isso aqui em casa, antes de vir? Alguém leu? Alguém sabe a resposta ou não? Olha o que os espíritos falam, que interessante. O mal é sempre o mal. Olha que interessante. Então esse negócio, eu bato para o bem dele. Eu espanco para o bem dele. Não tem isso, né? Quer dizer, o mal é sempre o mal. Né? E isso daqui é o anti-Maquiavel, quer dizer, os fins, na verdade, não justificam os meios. Né? Então, assim, o mal é o mal. Mas é para chegar em tal lugar. Não interessa, então não chegue, mas não pratique o mal. Há uns anos atrás, houve um dilema. Isso quando eu era garoto, lá nos anos 80, um político muito importante do estado de São Paulo, que eu não vou citar o nome, tinha alguns processos por corrupção. Só que, curiosamente, ele tinha investigações contra ele por corrupção, só que ele era muito pobre. E aí o pessoal não entendia como que alguém que tinha roubado tanto dos cofres públicos podia ser tão pobre. E aí descobriram que realmente ele roubava. E ele roubou não foi pouco. Só que ele destinava aquele dinheiro da corrupção para uma série de obras assistenciais, das quais
ele era presidente, diretor, e que atendia milhares e milhares de pessoas carentes. E aí a justificativa dele é a seguinte: se eu deixasse lá nos cofres do governo, alguém ia roubar. Pelo menos eu roubei e dei para os pobres. Essa era a justificativa dele. E aí a gente cai num outro dilema perigosíssimo, né? Que é a ideia de que eu posso fazer o mal tendo como finalidade um bem, quando na verdade isso é perigosíssimo, porque é a partir daí que nascem as tiranias mais absurdas da história da humanidade, os grandes autoritarismos, sob o pretexto de fazer o bem para a humanidade e tal, muita gente acaba sendo prejudicada, e crimes, né? Como disse Danton, à beira da guilhotina: liberdade, liberdade, quantos crimes se cometem em seu nome? Quer dizer, em nome de um bem se cometem muitas ações maléficas, negativas, né? Então, os espíritos são realmente intransigentes. Eles dizem: não, o mal é sempre o mal, não tem isso, tem que mudar, não tem justificativa, a escravidão é sempre absurda, né? Na verdade, eles dizem assim: todos os vossos sofismas não farão que uma ação má se torne boa. O que é um sofisma? É um jogo de pensamento lógico que induz a uma pseudo-verdade, aquilo que tem aparência de verdade, mas é uma mentira. Se eu disser aqui, tudo que tem asa e voa é pássaro, o avião tem asa e voa, logo o avião é um pássaro. O raciocínio, ele é perfeito, ele é lógico, mas a conclusão a que ele chega é uma inverdade. Então, nem tudo aquilo que é lógico ou racional é verdadeiro. E o contrário também, né? Às vezes coisas verdadeiras não são lógicas e nem racionais. A experiência da fé, por exemplo, não é lógica e nem racional, ela é intuitiva. Nós podemos tentar ficar durante horas convencendo um ateu da existência de Deus, e ainda assim ele olhará para a gente e dirá: não acredito, não sinto, não consigo ter fé, não quero. Por quê? Porque isso é da natureza íntima do ser. É da intuição, é do espírito, é um trabalho de séculos, essa ideia, essa experiência, essa percepção imanente de Deus, que para alguns espíritos, inclusive, que não conseguem ter, em algumas existências, é uma prova, é uma prova terrível, né? Eu conheço pessoas que dizem para mim que adorariam ter fé, e que sofrem por não conseguir acreditar. Quer dizer, não conseguir acreditar na existência de Deus, numa transcendência que vá além dessa realidade concreta, palpável, dura, difícil, às vezes pode ser uma provação muito difícil. Porque o homem de fé, não é que ele não sofre, mas ele supera a adversidade da existência, né? A crença numa realidade superior, a crença de que acima das mesquinharias humanas, do nosso terra a terra, existe um sentido superior para a nossa vida, para a nossa experiência, para tudo que somos, que experimentamos, para a nossa dor, para a nossa alegria, para o nosso prazer, para o nosso sofrimento, para a nossa canção, para a poesia da nossa vida. A intuição disso é um prazer muito grande, um prazer divino, um prazer transcendente, um prazer estético, porque ele guarda também um sentido de beleza que transcende e que não é para qualquer um. Há espíritos, inclusive, e Emmanuel nos fala disso, que tendo abusado da fé, que tendo profanado as coisas divinas e sagradas, que tendo desprezado os sagrados deveres no campo da religiosidade, do espírito, às vezes reencarnam vivendo a provação da descrença, do materialismo, da ideia, inclusive que pode gerar e pode levar o ser a optar pelo suicídio, né? Quer dizer, o mergulho num vazio existencial que o leva a uma sensação de nada, a querer espontaneamente destruir tudo, acabar com tudo, mergulhar nesse nada, nesse escuro, nesse vazio que é a existência, e que é de um sofrimento inenarrável, de um sofrimento terrível. Então,
a escravidão, né, voltando à questão da escravidão, não há sofisma que dê conta de justificá-la, seja em qualquer campo que for, seja no campo da antropologia, da política, da sociologia, da etnografia. Na época de Allan Kardec, estava na moda o cientificismo sociológico, né? Lombroso, da antropologia criminal, se acreditava que pelo tipo físico o sujeito tinha maior ou menor tendência à prática de crimes, ele era inferior ou era superior, não era uma raça superior. Isso só tem um fim institucional com o Holocausto. Isso atinge, né, o ápice na história da humanidade com a Segunda Guerra Mundial, a ideia do arianismo, da superioridade da raça ariana, dos alemães, etc., que deixa milhões de mortos no mundo inteiro, e aí, definitivamente, a humanidade acorda para esse absurdo, para esse pensamento absurdo, sem sentido, irracional, desumano, perverso, terrível, diabólico, sinistro, que é a ideia de que um ser humano, pelas condições do seu corpo, pode ser superior ao seu próximo. O Espiritismo vem falar não de uma superioridade, mas vem falar de uma hierarquia do caráter moral e intelectual. Isso se estende ao infinito. Emmanuel vai dizer, pelo Chico Xavier, nem superiores nem inferiores, cada um está no degrau que lhe é próprio. Pertencemos a uma imensa rede de espíritos em evolução, alguns já com conquistas no campo do espírito, no campo da mente, no campo da moralidade, no campo do caráter, do coração, da alma, do intelecto, e que dão as mãos para aqueles que se encontram em grandes dificuldades nesta rede de fraternidade e promovendo a evolução da humanidade, a evolução coletiva, como um todo rumo a esta vida perfeita do puro espírito, do espírito perfeito, a que todos nós estamos alçados no processo de evolução espiritual. No próximo domingo, eu vou continuar falando da escravidão e vou justificar o porquê que esse capítulo é mais atual do que nós podemos imaginar. Porque, de verdade, embora não se fale mais de escravidão negra, de escravidão como na Grécia, na Roma, né, por vencidos na guerra e assim por diante, a solidão humana, o medo, a ignorância, a arrogância, ainda nos levam a comportamentos e sentimentos escravizantes. Então, eu quero trabalhar, no domingo que vem, a metáfora da escravidão. Tá, a gente não tem negro na senzala escravizado, mas a gente escraviza empregados, funcionários, de um outro jeito. Muitas vezes a gente vê maridos escravizando esposas, esposas escravizando maridos, filhos escravizando pais, pais escravizando filhos, amigos escravizando amigos, vizinhos escravizando vizinhos, professores escravizando alunos, alunos escravizando professores, líderes religiosos escravizando fiéis, não necessariamente o corpo, mas escravizando a alma, escravizando a existência, se sentindo dono, se sentindo com poder sobre a vida do outro, de dirigir, de dominar, de querer que o outro, né, viva para nos servir, como se nós fôssemos o centro, o umbigo do mundo, quando na verdade não somos. Então nós vamos falar dessa outra forma de escravidão, que de certa forma nos prende no dia a dia em outros campos da vida. Sem esquecer que, curiosamente, ainda há, em muitas regiões do mundo, principalmente as mais pobres, trabalho escravo, inclusive no Brasil, em muitas regiões. Né? O Ministério do Trabalho, fiscalização, vive encontrando aí, São Paulo, fábricas em São Paulo, em regiões aí inóspitas do país, pessoas que ainda exploram trabalho em condições de escravidão. Ilegalmente, oficiosamente, mas está lá acontecendo. Esse fenômeno terrível está aí,
né, mais próximo de nós do que a gente pode imaginar. E o grande libertador de nossas consciências, de nossas almas, o Mestre, que nos distancia disso, é Jesus, né? Jesus é o máximo, né? Livre. Um menino que fugia de casa para ir discutir com os doutores da lei no templo, né? Que saiu de casa, nunca mais voltou, vivia pelas ruas, na casa de um, de outro, e que nunca obrigou ninguém a acreditar nele. Ele convidava, mas ele não obrigava. Eu fico imaginando Jesus, os primeiros discípulos do Cristo foram Pedro e Tiago. E eu fico imaginando Jesus como um andarilho, né? Um homem do mundo, se aproximando do mar da Galileia, num fim de tarde, Pedro, aquele homem bruto, né? Carregando seu barco de pesca, carregando suas redes, ele abordando Pedro achando ele meio estranho, esquisito, e aí Jesus perguntando quem ele é, né? E ele diz que é Pedro. E o que você faz, Pedro? Eu sou pescador. E aí Jesus diz para ele: até hoje você pescou peixes, vem comigo, me segue, eu te convido. E a partir de agora, eu te farei pescador de almas. Imagina, para um homem que só viu peixe na vida até então. De repente vê aquele homem de olhar luminoso, divino, estendendo a mão para ele, fala: ó, vem, larga esse peixe aí, ó, vem comigo, que eu te farei pescador de almas. E pescar almas significa fisgá-las para a luz, sair do mar das ilusões, sair do oceano de equívocos, de sofrimento, de dor, e ver a luz. E ver a luz não significa não sofrer, né? É sofrer com luz. Hoje de manhã, quero deixar aqui o testemunho do que é a doutrina espírita, né? Hoje de manhã nós tivemos, de manhã cedo, com o Cabral. O Cabral hoje devolveu um netinho de 2 aninhos que estava doente, uma doença terrível, o levou, né, para a desencarnação. Estivemos lá juntos hoje cedo, e o Cabral está aqui trabalhando à noite, cheio de dor, cheio de tristeza, com o coração amarfanhado, mas sem duvidar da imortalidade da alma, da esperança de que tudo está certo, e entendendo a dor, o sofrimento, e nós estamos aqui para abraçá-lo, para abraçar você, sua esposa, sua filha, na certeza de que o seu netinho está mais amparado do que nunca. E quem sabe daqui a pouco ele volta para a família. Essas reencarnações muito breves são preparatórias para outras, em que o espírito volta com mais tempo. Isso aqui é o espírita. Sofre, chora, enterra seus mortos, levanta e vai trabalhar. Levanta e vai trabalhar. Essa é a lição da doutrina. É a lição do trabalho, da esperança, do não esmorecimento, do não entregar-se à dor e seguir para frente, para o alto, na luta. Nós somos encarregados de dar aqui um comunicado do CVV, Centro de Valorização da Vida. Nós já divulgamos um trabalho a semana passada, e estamos divulgando hoje novamente. O CVV está procurando, está pescando pescadores de almas. Está convidando as pessoas para serem pescadoras de almas. O que é o CVV? Centro de Valorização da Vida, um trabalho de prevenção do suicídio.
que já existe há mais de 30 anos em Ribeirão Preto, desde a época do Dr. Allan Kardec Gonzalez, que esteve aqui várias vezes nesta casa falando conosco, psiquiatra. Ele começou esse trabalho, que está lá até hoje, e o trabalho se desenvolve assim, são jornadas de 4 horas, uma vez por semana, 24 horas por dia, em que pessoas se revezam de plantão no telefone, atendendo pessoas que estão em desespero, precisam de atendimento, precisam de alguém para conversar, precisam desabafar, precisam contar sua dor, precisam dividir com alguém, né? Então é para quem gosta de ouvir a dor do outro e tentar ajudar de alguma forma o outro a lidar com a sua dor, né? Então, para aqueles que quiserem ainda se inscrever no trabalho do CVV, haverá um curso de seleção de voluntários. A inscrição pode ser feita chegando nesse local aqui, nesse dia e nesse horário, 15 minutos antes. Então, a primeira turma vai ser no dia 20 de março, quarta-feira, às 19h30. Então, se chegar lá às 19h15, faz a inscrição e já entra para o trabalho. A segunda turma é no dia 23, sábado, às 14h30. Então, quem quiser pode chegar lá às 14h15, se inscrever no CVV, vai fazer a preparação, né, e vai trabalhar. O único pré-requisito é que a pessoa tenha realmente essa disponibilidade, queira entrar e tenha mais de 18 anos. Então, é um trabalho que, né, exige aí a maioridade. O centro do CVV, né, é na rua Mariana Junqueira, 729. O telefone é 3636-4111 e todos estão convidados para participar dos grupos do CVV. Ok? Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos proteja e que a gente possa continuar meditando nessas lições. E no domingo que vem nós vamos falar da escravidão enquanto metáfora de nossa vida e do nosso sentimento de posse. Até lá.